quando Jesus morre, o corpo de Jesus morre, que na verdade Jesus não morreu. O que morreu foi a parte física de Jesus. A parte espiritual não morreu. O que morreu do Senhor foi a parte física. Porque a parte física representava a igreja, as pessoas, o ser humano. Por isso que a carne de Jesus teve que ir para a cruz e ser triturada por nossa causa. Então, não precisamos mais ir para a cruz, porque Jesus foi por nós. E nós aceitamos a morte de Cristo pela fé. E pela fé entendemos e cremos que Cristo morreu na cruz em meu lugar. Então, o que morreu de Jesus foi a parte física. E ao terceiro dia, ele o quê? Ressuscitou. Jesus ressuscitou em que corpo? Então entenda, para ter a ressurreição tem que ter o corpo. 3 dias se passaram, 72 horas se passaram. Imagina que o corpo de Jesus, a parte física, já estava entrando em estado de putrefação. E aí o Espírito Santo fez o quê? Trouxe Jesus para o seu corpo e ressuscitou. Então isso quer dizer, para acontecer a ressurreição tem que ter o corpo. Então o primeiro a ressuscitar foi quem? A primícias. Ele foi o primeiro. E o segundo evento de uma ressurreição acontece em Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros, abriu-se as covas. E o que é que tinha dentro das covas e dentro do sepulcro? Mas como corpos? Se esses corpos estavam enterrados, digamos, corpos há mais de 1000 anos atrás, todos aqueles que morreram antes de Jesus, não havia mais carne, o que havia ossos, ou talvez mais nem ossos. Imagina um corpo aí centenas de anos, tem mais nada. Mas a Bíblia diz que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados. Os corpos dos que dormiam. Dormiam onde? Os corpos dos que dormiam foram ressuscitados. E aonde eles estavam? Não, a alma dos que estavam mortos, dos que dormiam, estava onde? No seio de Abraão? Não. Estava onde, Adriano? Os corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Dormiam. E a alma estava aonde? Dormindo como? Onde? Estudo bíblico. Perguntam, tira suas dúvidas. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder da ressurreição foi tão forte que os corpos dos mortos que dormiam ressuscitaram. Agora, dentro dos túmulos, dos cemitérios, haviam corpos? Não havia corpos, só havia os ossos. E se não houvesse, de acordo com a quantidade de anos, se aqueles ossos tivessem já esfarelados mais? Ok. Observe uma coisa:
não tinha mais o quê? Carne. Não tinha mais tendões, digamos que tinha ossos. E essa carne foi para onde? Porque a Bíblia fala: do pó nós viemos e do pó retornarás. As mesmas substâncias químicas que tem na terra, tem o nosso corpo. A terra tem ferro, tem cálcio, tem chumbo. Tudo que tem no nosso corpo tem na terra. A prova que nós viemos da onde? Da terra. Agora, e eles dormiam. E onde eles estavam? Dormindo. Vamos lá? Vamos botar a mente para trabalhar. Mateus 27, 52 diz que os corpos dos santos dormiam. Até aí não havia o paraíso. O paraíso estava, digamos, separado. Havia uma divisão. Aonde Isaías capítulo 61. Veja aí. A gente vai ver onde é que estavam os corpos desses que dormiam. Que na ressurreição do Senhor, esses corpos ressuscitaram. Isaías 61. Vamos lá. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Há versões que diz: o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de Deus estava sobre mim. Observe que aqui tem a Trindade Santa. A Trindade está falando do Espírito, está falando de Deus, e o mim que está falando é o Espírito que veio sobre quem? Jesus. Aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando é que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus? Quando Jesus saiu do Rio Jordão, que se batizou, aí o Espírito do Senhor veio sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar. Observe a igreja, observe o que Jesus fez. Pregou o evangelho, não foi isso? Aos corações contritos, libertou, curou, salvou. Em todo o seu ministério aqui terreno, foi o que Jesus veio fazer. Trazer a salvação, o arrependimento, a libertação, a cura, a salvação. E aí você vê agora na segunda parte, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Lembra que quando Jesus morre na cruz, a palavra diz que ele vai à parte mais baixa da terra. Observe que a Bíblia fala muito pouco. Só fala que ele deixou a parte mais baixa da terra. E lá passa 3 dias e 3 noites. A Bíblia não tem detalhes o que aconteceu nessas 72 horas, que quando ele dá o brado, que se rende ao Pai na cruz, naquele momento que Jesus entregou ali, morreu, ele não foi direto para os céus. A Bíblia diz que ele não foi direto para os céus. Ele foi à parte mais baixa da terra. Mas a Bíblia não tem detalhes, não fala, é os mistérios, igreja. A nossa mente é muito limitada para entender o que aconteceu nessas 72 horas. A gente deduz mais ou menos o que aconteceu. Então ele foi pregar, proclamar liberdade a quem? Aos. Então isso quer dizer
que antes da morte de Jesus, todos que morreram, eles estavam em um cativeiro. Todos ali estavam ainda condenados à morte eterna, por causa do pecado de Adão e Eva. Ele estava num cativo, em um local reservado. Imagina o que separava esse cativo do inferno, juntos. E a Bíblia diz que Jesus foi lá proclamar o quê? Liberdade, porque estavam presos. E muitos tiveram a oportunidade, mesmo no cativo, de ouvir uma palavra de arrependimento, a proclamação de Jesus. Jesus teve que proclamar e abrir a porta de quê? Da prisão, para tirar todos que estavam no cativeiro. Ele levou com ele, igreja. Por isso que quando ele ressuscita, em Mateus, vamos lá voltar, capítulo 27, 52 em diante, está aí este fenômeno que acontece. Os corpos dos mortos ressuscitaram. Isso quer dizer, a própria natureza teve que devolver, olha para aí, os corpos. A própria natureza, a própria terra que comeu aquele corpo, teve que devolver os corpos, para que o espírito daquelas pessoas entrasse nos corpos e ressuscitasse. Para haver uma ressurreição, tem que ter o quê? O corpo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Passa. Atento. E saindo dos sepulcros, saindo quem? Quem que sai do sepulcro agora? Quem é que sai dos túmulos? Aqueles que ressuscitaram, igreja. A natureza teve que prestar conta desses corpos para receber o dono do corpo. Observe que ninguém, nada consegue destruir o que Deus faz. Nada do que Deus faz se destrói. Nada. Até o próprio corpo, a terra vai ter que dar conta. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição, a ressurreição dele, entraram na cidade, olha para aí, na cidade santa, Jerusalém, e apareceram o quê? A muitos. O poder da ressurreição. Isso quer dizer, igreja, que um dia a gente sabe que vai morrer. A gente sabe que esse corpo vai tombar. A gente tem consciência que o nosso corpo tem um prazo de validade, mas não sabemos quando vai vencer e como vai vencer. Nós só temos uma consciência dentro de nós: mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo vai tombar. E mesmo o nosso corpo tombando, nós não morreremos. Nós não morreremos. Nós não morreremos. 1 Coríntios 15, 20. A promessa que Deus tem para a sua igreja. Ainda que você tenha que passar suas lutas, os preços que estão pagando, suporte, igreja. 1 Coríntios capítulo 15, 20. Ainda dentro do assunto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso quer dizer, o primeiro que ressuscitou foi quem? Jesus. Depois aqueles que saíram do sepulcro. E agora Jesus, quando vai lá abrir a porta da prisão,
lá em Isaías 61, ele levou os que estavam cativos para o seio de Abraão. Agora eles estão em um lugar reservado por Deus, todos eles aguardando a ressurreição.